E hoje veremos como surgiu a engenharia e, afinal, por que engenheiro civil? Sejam muito bem-vindos, eu sou o Vitor dos Passos e antes de mais nada, se inscreve no meu canal, deixa o seu gostei, me segue também no Instagram, no Facebook, manda um comentário, manda sua sugestão, a sua dica, eu vou ficar bastante feliz de estar lendo. Você deve ter reparado que eu criei um quadro chamado Alicerces do Futuro. Isso porque eu acredito que tudo que a gente tem, tudo que a gente cria, veio de algo, veio de uma base. Na engenharia a gente conhece base como alicerce. Então por isso, Alicerces do Futuro. E achei bem interessante já começar falando sobre engenharia. Isso porque há muitos anos atrás, os nossos antepassados, eles viram a possibilidade de ter uma moradia fixa. Para isso eles aprenderam a plantar, a cultivar, eles criaram as suas próprias ferramentas, eles deixavam de ser nômade para entrar na área da pré-história. Para você ter uma ideia, a ferramenta de pedra mais antiga encontrada pelo homem, ela tem mais de 2 milhões de anos. No entanto, o primeiro a ser reconhecido como engenheiro e também como arquiteto, ele se chama Imhotep. Ele era funcionário do faraó Djoser e foi responsável por construir e por projetar a pirâmide de Djoser. Isso por volta de 2600 a.C. Porém, o termo engenheiro ele só vai surgir lá pelo século XI e ele era para explicar que a pessoa ela tinha ideias funcionais, ideias práticas, ideias engenhosas. E era utilizado, por exemplo, para o Leonardo da Vinci. Nessa mesma época, a pólvora ela começa a ser utilizada para fins militares. E aí surge uma necessidade de se criar uma estrutura que fosse resistente, uma estrutura que fosse parruda, que suportasse explosões, bombas, as muralhas, por exemplo. E então a engenharia ela foi dividida em engenharia militar, que era responsável por aprimorar ferramentas, técnicas militares, e a engenharia civil, que era responsável pelas construções e demais demandas. E o termo civil, por quê? Porque ele poderia ser praticado por toda pessoa que não fosse aliada às forças armadas, ou seja, todo cidadão civil. Então, por isso vem o nome engenharia civil, porque toda pessoa, todo cidadão civil poderia estar estudando e praticando a engenharia. E com o passar dos anos, com o crescimento do comércio, a gente começa a ter uma necessidade de criar grandes pontes que pudessem escoar esses materiais. E aí a gente está na segunda revolução industrial, aonde também surgiram novas engenharias, como por exemplo engenharia elétrica, engenharia da produção, engenharia química. E com isso foi criado novas tecnologias e a gente passa a entrar na era da informação, aonde também vão surgir novas engenharias, engenharia da computação, engenharia de software. E aí passa-se alguns anos, a gente passa a ter mais consciência, a gente começa a pensar mais no nosso planeta. E aí com isso surge a engenharia do meio ambiente, a engenharia florestal. Ou seja, eu gosto de falar que a engenharia ela não é criada, ela não foi criada, ela simplesmente ela se desperta. Por quê? Porque ela vem a partir de uma necessidade, como por exemplo, apesar de não ser tido como engenheiro, mas lá no passado, quando começaram a se criar as ferramentas de pedra, eles já estavam fazendo algo que fosse facilitar suas vidas. Era algo, eles estavam resolvendo problemas. Ou seja, eles estavam praticando uma engenharia. E é assim que vai ser. No futuro, vão surgir novos desafios, vão surgir novos problemas, e a gente vai ter que criar algo que facilite, e assim vai surgir novas engenharias também. Bom, eu espero que você tenha gostado, e se gostou, deixa o seu gostei, e não se esquece de se inscrever no canal que é de graça.